Sim, essa daqui é a quarta aula. Nós temos 7 e essa é a quarta. Hoje o nosso curso vai passar um pouco da metade, né? Quando nós terminarmos a aula. Então, dando continuidade à doutrina dos ofícios de Cristo, e nós sabemos que Cristo, claro, teve muitos ofícios, muitas profissões diferentes, mas teve 3 que se destacaram. O primeiro foi aquilo que você... Isso, muito bem, profeta. A segunda é sacerdote, muito bem. E a terceira? Rei, com certeza. E então, essa parte do ensino do ofício sacerdotal de Jesus, ele é muito extenso, sabe? Eu resumi, suprimi um monte de slides, mas se a gente fosse dar mais ou menos do jeito que está no livro, só isso já daria tudo o que nós já demos até agora e mais um pouco, sabe? Só o estudo do ofício sacerdotal do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vamos tentar, né, nós vamos tentar fazer de uma maneira bem resumida, né? Mas vocês depois que vão ter que ler a parte. Que esse é um estudo que vai ter que ser feito posteriormente. Não vai terminar aqui nesse curso não, sabe? É muito importante, é um tema super importante, sabe? Então vai ter que ser muito e muito estudado depois, mesmo quando terminar o curso. Então, a ideia bíblica de um sacerdote. A ideia bíblica de um sacerdote. O ofício sacerdotal. Opa, estou voltando. Os termos empregados na Escritura. No Antigo Testamento, existia essa palavra, Cohen. O significado, na verdade, de Cohen, né, nem os teólogos lá, que estudam profundamente a palavra de Deus, os entendidos de hebraico, nem eles chegam a um consenso. O que é Cohen, na verdade, é significado. Mas já no Novo Testamento, a palavra hiereus significa, assim, que o sacerdote é um ser poderoso, uma pessoa sagrada, separada, né? Uma pessoa dedicada a Deus. Essa é a definição do Novo Testamento. Já é uma palavra de origem grega, hiereus. Opa, estou me perdido aqui com o meu passador de slide novo aqui, sabe? Eu acho que a seta para frente e para trás e fica trocando. Então, voltando, recordando um pouquinho da aula passada. A distinção entre um profeta e um sacerdote. O profeta, qual que é a função do profeta? Isso, ele representa a Deus. Se Deus tem algum recado para nós, ele vai convocar o seu profeta. Ele quer mandar um recado para cada um de nós. Então, aí o profeta, ele vai falar o que Deus está querendo. Agora, quando nós vamos ser representados perante Deus, o nosso advogado, aquele que intercede por nós perante Deus, é o sacerdote. E a função de sacerdote, ela é super importante, e nós temos, claro, o nosso sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus. Mas Jesus é tão bondoso que concedeu para cada um de nós, isoladamente, o papel de sacerdote. Todos nós somos sacerdotes, todos nós temos o direito, hoje em dia, de entrar lá no Santo dos Santos. O véu foi rasgado, se lembram? O véu foi rasgado, Jesus nos deu esse direito de entrarmos lá no Santo dos Santos. Todos nós somos sacerdotes. Então isso vale, claro, primeiro para o Senhor Jesus, tudo que nós vamos estudar, mas vale para cada um de nós, porque todos nós somos sacerdotes, todos nós representamos o homem, primeiro nós mesmos, e segundo as pessoas que estão próximas de nós perante Deus. Então todos nós temos o direito de interceder, temos o privilégio de interceder diretamente a Deus, através do Senhor Jesus, claro, mas temos o direito nós podemos ser ousados, sabe? Antigamente o sacerdote, né, ele tinha que ser super escolhido, era uma pessoa separada dentro da comunidade, era da tribo de Levi, e ainda dentro da tribo de Levi era só da família do Arão, da família do Moisés, consequentemente, que eram irmãos, né? Mas atualmente não, todos nós podemos ter esse papel. Uzias tentou, né? Houve aqueles que tentaram, foram punidos de uma maneira assim, bem didática, né? Na Bíblia está bem representado. Então, quais são as funções do sacerdote indicadas na Escritura?
O que o sacerdote faz? O que você tem que fazer como sacerdote? O sacerdote é tomado entre os homens para ser o seu representante. Então, o sacerdote é tirado dentre os homens, né, para ser o representante dos homens perante Deus, certo? Então, Deus, e o sacerdote, ele é constituído por Deus. O sacerdote é eleito democraticamente entre os homens para ser sacerdote? Não. É no dedômetro, assim, Deus olha e fala, você é meu sacerdote. Então, cada um de nós, Deus apontou. Você é meu sacerdote, você é meu sacerdote, você é meu sacerdote. Entendeu? Esse eleitor, nessa eleição, só tem um eleitor, que é o próprio Deus. Ele olha e nos escolhe, a cada um de nós. Você é meu escolhido, você é meu sacerdote, você é meu rei, você é meu representante. Certo? O sacerdote, ele age no interesse dos homens nas coisas pertencentes a Deus. O que não pertence a Deus? Nesse mundo, nesse universo. Tudo pertence a Deus. Então a gente age perante a Deus em relação a tudo. Sabe? O sacerdote oferece dádivas e sacrifícios a Deus pelos pecados. Certo? O sacerdote intercede a Deus pelo povo. O sacerdote abençoa o povo em nome de Deus. Isso é função do Senhor Jesus, primeiro, antes de tudo e de qualquer coisa, mas não esqueça, é função nossa também. Em Hebreus, capítulo 5, verso 1, todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. As provas bíblicas do ofício sacerdotal de Cristo. Agora vamos focar no nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, as provas bíblicas do ofício sacerdotal de Cristo. O Antigo Testamento prediz e prefigura o sacerdote do Redentor vindouro. Além disso, prefigura o Messias sacerdotal. No Novo Testamento, se destaca a Epístola de Hebreus, como nós lemos agora, um verso, né? Revelando Cristo como sumo sacerdote. Então, nosso sumo sacerdote. O que é sumo? É o maior, o mais importante, o superior, o que está acima de qualquer coisa, sabe? O nosso sumo sacerdote, o sacerdote dos sacerdotes, sabe? É o Senhor Jesus. Ele foi escolhido por Deus para essa posição. Salmo 110, 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, isso que está escrito no Salmo 110, a gente se lembra, né? O autor da Epístola de Hebreus repetiu inúmeras vezes. Na Epístola de Hebreus está escrito e reescrito, reexplicado, refalado, né? Então, é ensinado de uma maneira exaustiva. Por que escolheu esse personagem, Melquisedeque? O que esse homem tinha de tão especial? A origem. Ele não era da tribo de Levi, ele não era nem parente do Abraão, né? Não é assim? Ele apareceu do nada, assim, aparentemente apareceu do nada. Oi? Isso é interessante que na Bíblia dá a entender que Melquisedeque foi o primeiro sacerdote, porque Abraão vai a Melquisedeque levar uma oferta. Isso era feito para o sacerdote. E os judeus eles tinham uma dificuldade com Jesus ser um sacerdote, porque tinha que ser da linhagem de Arão. Jesus não era da linhagem de Arão, ele era da linhagem de Davi. Então, por isso que Pedro, o apóstolo falou, olha, ele é sacerdote de Melquisedeque. Isso. É um sacerdote que veio antes do próprio Abraão, né? Do próprio Levi, consequentemente, né? Antes de tudo. Entendeu? Então, ele é de uma ordem que é escolhida diretamente por Deus. Ele não apareceu segundo aquela tradição que foi posterior. Bom, a obra sacrificial de Cristo. A obra sacrificial de Cristo foi dupla. Segundo a Escritura, coube a ele, como sumo sacerdote, oferecer um sacrifício completo e suficiente,
pelo pecado. E também coube a ele ser o próprio sacrifício. Você veja que coisa, né? Nunca tinha acontecido antes, nunca vai acontecer de novo. Isso é único. É só o Senhor Jesus que pode ser uma coisa dessa. Que ele é tanto o sacerdote que oferece o sacrifício, como simultaneamente ele é o sacrifício. Certo? Só ele. É mais um solo, né? Entendeu? É só Cristo, sabe? É só Cristo que pode fazer isso. Só Ele que pôde fazer, só Ele que fez, ninguém mais vai fazer, sabe? E foi o sacrifício definitivo. E depois dele, não precisa de mais de sacrifício. Acabou. A ideia sacrificial na Escritura. Tem várias ideias, né, com relação a como que acontece esse processo, né, do sacrifício nas Escrituras, mas nós vamos destacar só a teoria expiatória, que é a principal, a correta, a aceita por todos, pelos reformadores, todos, né? Entendeu? Segundo a teoria expiatória, a ideia fundamental presente na imolação do animal era a expiação vicária pelos pecados dos ofertantes. Então, à luz das Escrituras, essa é a ideia correta, a teoria correta. Vamos lá, umas palavras dificinhas aqui para a gente começar a aprender, se acostumar com elas, que são super importantes. O que é a expiação? Morto, correu sangue, sacrifício, expiação. Foi expiado, né? Expiou. Expiou, por que ele foi expiado? Por que teve que derramar sangue? Isso, para cumprir a justiça de Deus, para pagar pelo pecado. Por que é vicária? Vicária, a palavra vicária. Substituto. É isso, substituto. Então não foi ele que pecou, ele está no lugar do... Por exemplo, alguém comete um roubo, certo? Entendeu? E o outro vai lá, eu quero reparar essa conta. Um que não roubou, sabe? Eu vou pagar a conta no lugar daquele que roubou, para você que foi roubado não ficar no prejuízo, certo? Então você fica tudo bem, você não vai ficar no prejuízo, a conta está paga. Foi você que roubou? Não, não fui eu. Entendeu? Mas eu estou pagando por aquele que roubou. Eu estou pagando a conta daquele que roubou para a gente ficar tudo certo, para acabar com essa pendenga aqui, certo? Isso a gente vai falar muito sobre isso. Então, o que é vicário? É alguém que paga a conta no lugar do outro, certo? Então, é substituto, como o irmão Irani falou. Então, você está substituindo o verdadeiro culpado. Ele não é culpado, não devia estar pagando nada, mas ele resolve, né, pagar a conta no lugar do outro, que de fato é o devedor, que é de fato o culpado. Então, é vicário. É uma palavra... Informação histórica. Na coroa do Papa tem escrito Vicários, Filho dele. Isso. Substituto do Filho de Deus. Isso. Ele se coloca assim, o Papa, né? É o vicário, né? Entendeu? Porque ele está substituindo, ele está no lugar de Jesus aqui na terra. É isso que ele quer dizer aqui. Bom, isso já desde o Lutero, como o irmão já estava falando, a gente não acredita nisso, né? Entendeu? Ninguém substitui a Jesus. Jesus é Jesus, não tem substituto. Ele é ele, como ele está vivo, é o nosso representante. Ele não precisa ser substituído por ninguém. Nós temos... Eu pensei que as pessoas chegavam diante do Papa, lá o Papa tinha que beijar a mão, Sim, tinha aquele negócio todo, né? Porque ele era o substituto de Cristo, né? Isso. Se ele fosse realmente isso, ele tinha que ser muito honrado, mas não é, né? Na verdade não é, ele é um ser humano como nós, como cada um de nós. Isso. Agora, continuando, a obra sacrificial de Cristo simbolizada e tipificada. Os sacrifícios mosaicos, né, do tempo do Moisés, mosaico do tempo de Moisés, eles simbolizam e tipificam a obra sacrificial de Cristo, certo? Então, você veja quantos animais foram mortos que estão descritos lá no Antigo Testamento. Quantos cordeiros, quantos bois, quantas novilhas, quantos foram?
Milhares e milhares. Só Salomão um dia matou, não sei, acho que foi mais de 1000, né? Entendeu? Então foi milhares e milhares. Mas o que eles tinham em comum? Cada vez que eles iam sacrificar uma ovelhinha, um carneiro, uma novilha, um boi, seja lá o que for, cada um deles, cada sacrifício que foi feito, sabe? Ele simbolizava Cristo. Eles tipificavam Cristo, eles simbolizavam aquilo que ia ser feito um dia pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Era um símbolo, sabe? Era um símbolo, era um tipo. Olha, estou matando essa ovelhinha aqui, mas um dia vai ser feito o sacrifício único e definitivo, completo, verdadeiro e que não vai precisar nenhum outro. Mas cada uma das vezes que eles faziam isso, estavam tipificando. Mas como não era o verdadeiro, eles tinham que fazer o quê? Fazer de novo. Tinha que ser repetido, tinha que ser repetido, tinha que ser repetido, tinha que ser repetido. Os judeus, como eles não acreditam que Jesus era Jesus, que Jesus era o Messias, eles ainda querem construir o terceiro templo e continuar sacrificando animais. Diz que eles já estão até preparando umas novilhas lá vermelhas, né? Para poder ser sacrificada, essas coisas assim, né? Aquela novilha verdadeira que tira o pecado, tal, essas coisas assim, sabe? Entendeu? Perfeita e tal, né? Mas de... Hã? Eu vi uma entrevista e elas são reservadas em um ambiente, ela não tem contato com nenhum outro animal que possa ter uma cobertura, no caso de acasalamento, Sim. para que se torne um animal puro, pronto para o sacrifício. É. Então essa novilha assim, tão especial, vermelha, bonita, pura, né, essas coisas assim, ela vai substituir o que Cristo já fez? De jeito nenhum. Por isso que quando Jesus morreu, rasgou, porque a ovelha verdadeira morreu, então não precisava mais de sacrifício. Não, acabou, não precisa. Um dia os judeus vai cair a ficha, né, como a gente fala. Eles também vão ter essa revelação, sabe? Está escrito na palavra de Deus que um dia eles vão perceber a verdade, eles vão sentir a verdade, eles vão conhecer a verdade, vão conhecer Jesus, né, pessoalmente. E daí, então, isso daí vai por terra, né, eles vão esquecer as novilhas, vão esquecer tudo, né? Entendeu? Não precisa disso, o Senhor Jesus já fez. Mas está lá, não está? Então, essa novilha vermelha também tipifica o Senhor Jesus, até essa que existe hoje em dia, também tipifica o Senhor Jesus, simboliza, tipifica. Então, sua natureza expiatória e vicária. Todos os sacrifícios em Israel tinham o objetivo de expiar pecados. Todo sacrifício que foi feito em Israel ele tinha o objetivo de expiar pecados. Isso foi repetido, né? A exaustão. E a sua natureza típico-profética. Os sacrifícios não tinham apenas significação cerimonial e simbólica, mas também espiritual e típica. Eram de caráter profético e representavam o Evangelho. Foram destinados a prefigurar os sofrimentos vicários de Cristo e sua morte expiatória. Cada um deles, Deus fez assim, fez de propósito, fez com esse objetivo, né, para que ficasse marcado na mente deles e nas nossas, né, o que Jesus faria um dia e já fez, né? Então, seu propósito, no Antigo Testamento, os sacrifícios tinham um duplo propósito. Primeiro, restaurar a posição perante Deus do ofensor, entendeu? O ofensor que tinha sido separado de Deus por causa do pecado, ele ia ser restaurado a sua posição, através do sacrifício. Esse era o primeiro propósito. E o segundo, recuperar os privilégios perdidos pelo homem devido ao pecado. Quando, né, o nosso Adão lá, né, nosso antecessor lá, pecou, então perdeu todos aqueles privilégios, e o principal de todos era a comunhão com Deus, sabe? O privilégio dos privilégios é que Adão tinha uma comunhão total com o Senhor, com Deus, né? E foi perdido por causa do pecado, por causa dessa separação. Então, mas todos esses sacrifícios, nessas ovelhas que foram sacrificadas, como a gente já falou, falhava, porque o sacrifício ofertado não era suficiente, não era completo, não era suficiente para preencher os rígidos requisitos exigidos por Deus. Nenhuma daquelas ovelhas, nenhuma daquelas novilhas, nenhum daqueles bois, nada daquilo, na verdade, nunca substituiu o Senhor Jesus de verdade.
Ele só significava, parecia, lembrava. É como a gente olhar uma fotografia de alguém, uma figura representando uma pessoa. Ela não é a pessoa. Parece, né? Muitas vezes quando eu vejo assim aqueles filmes assim de artistas que já morreram, né? E eu gosto muito de ver filme velho, vocês gostam também? É que vocês não estão velhos ainda, né? O dia que vocês ficarem, vocês vão lembrar, quando era jovem, aquele filme que passou na minha juventude, né? Entendeu? Mas eu gosto de ver filme velho. Mas é interessante, né? O artista está lá falando, se mexendo, emocionando a gente, né? Não é assim? Parece que está vivo, né? Mas não está. Interessante você ver aquelas atrizes lindas quando jovem, né? Sim, sim. Vê-las hoje. Nossa, nem estão vivas mais. Já virou pó, né? Entendeu? Já morreu, já foi enterrada, já virou pó, já desapareceu, mas eram mulheres muito bonitas, né? Essas coisas assim, né? Gente fantástica, atuava muito bem, né? Entendeu? Mas é aquilo lá, o que é? Só uma lembrança. Não é a pessoa. A pessoa não está mais lá. Não é assim? Opa, pulei. Provas bíblicas da obra sacrificial de Cristo. O notável nas descrições bíblicas da obra sacerdotal de Cristo é que ele, Jesus Cristo, aparece delas como sacerdote e como sacrifício. Eu estou repetindo porque isso é fundamental, certo? Ele é ao mesmo tempo, mas simultaneamente, ele é o sacerdote e ele é o sacrifício. É o sacerdote e é o sacrifício. Oi? Interessante também que eu já escutei fazendo uma analogia assim. Tudo que tinha no santuário representava Jesus, porque lá tem a pia que lava a mão, e Jesus falou, eu sou a água. Isso. Tem o pão, Jesus falou que ele é o pão da vida. Isso. Tem o candelabro, Jesus falou que é a luz, né? A ovelha, que é Jesus. Tudo lá, ele Sim. representa Jesus. Tudo volta a ele. O sacerdote, o sumo sacerdote, tudo. Isso. E o próprio tabernáculo representa o tabernáculo, né, que está lá no céu, o verdadeiro tabernáculo. Nós vamos falar dele daqui a pouco, é muito importante, né? Então, Hebreus, essa importante epístola, né, a epístola de Hebreus, que fala sobre o sacerdócio de uma maneira mais exaustiva até do que os outros, né, livros, é de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Então, a causa e necessidade da expiação. Qual que é a causa e por que essa expiação era necessária? Vamos repetir, eu sei que você já sabe, né? Mas vamos lá, vamos a fundo, né? A grande e central parte da obra sacerdotal de Cristo está na expiação. Mas esta, naturalmente, não é completa sem a intercessão. Sua obra sacrificial na terra requer o seu serviço no santuário celestial. A doutrina da expiação é o coração do Evangelho. Então, o sacerdote, Jesus, hoje, o que ele está fazendo? Ele intercedendo. Entendeu? É função do sacerdote, claro, de Jesus, no caso do nosso sumo sacerdote. Foi a expiação, morreu pelos nossos pecados. Mas intercessão. E o que nós temos que fazer? Nós temos que estar continuamente em intercessão. Intercessão, nós somos sacerdotes. Nós temos que orar continuamente. Lembra que o irmão Irani falou lá do pastor lá da igreja da Coreia do Sul, que orava, né? Agora ele já faleceu, né? Mas orava 3 horas, 4 horas por dia e tal, né? Ele estava orando. Para ele orar, falar com Deus era muito mais importante que falar com o presidente da Coreia, sabe? Entendeu? Ele não ficava com essa história de político brasileiro que fica puxando o saco das autoridades, né? Entendeu? Para ele, Deus estava em primeiro lugar mesmo, e lá ele se dedicava, e lá ele orava, né? E a gente tem que fazer a mesma coisa, esse é o nosso principal papel, como sacerdotes, nós temos que estar aqui intercedendo, pedindo para que o reino de Deus venha logo, que a igreja seja completa, que aquelas pessoas que estão perdidas por aí ainda, que tem muita gente que Deus ama, que está perdido por aí, que eles sejam alcançados. Então a gente tem que estar intercedendo, até que o Senhor Jesus volte, né? Então, a causa motora da expiação. Então, no beneplácito de Deus. A boa vontade de Deus em salvar pecadores mediante uma expiação substitutiva é a causa motora da expiação. O próprio Cristo é fruto desse beneplácito, dessa boa vontade de Deus. João 3,16, esse é o verso mais conhecido das Escrituras, não é?
Isso. Acho que o primeiro que eu aprendi, né? De tanto ver o pastor repetir, né? De tanto ver os pregadores repetir, claro, claro, né? E realmente ele é fundamental, é a alma, né, do Evangelho, né? Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que dele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Não na vontade arbitrária de Deus. Não foi um capricho de Deus, uma vontade arbitrária, essas coisas assim, mas sim o seu imenso amor que motivou o sacrifício vicário de Cristo para justificar o pecado humano em harmonia com a justiça divina. Entendeu? Tinha que fazer algo, né? Deus amava o mundo, nos amava. Sabe o que é o mundo? Assim como a igreja não é um prédio, o mundo aqui que está sendo falado também não é o mundo físico, não é areia, não é isso, não é aquilo. Somos nós. Ele amava a cada um de nós, sabe? Mas tão intensamente, que ele pegou e, usando a linguagem popular assim, né, bolou um plano para nos resgatar, que a gente não tinha condição de voltar pelas nossas próprias pernas, né, para o Senhor, né? Então ele bolou um plano para nos resgatar, e que ao mesmo tempo esse plano, ele não poderia ser um plano que passasse por cima da justiça dele. Deus é bom, Deus é amoroso, Deus é amor, mas Deus é justo. Então tinha que ser uma coisa que preservasse a justiça dele e ao mesmo tempo ele fosse nos resgatar, fosse expressar o seu imenso amor por nós. Isso dá muito pano para a manga, né, dentro da teologia, vocês vão ver depois, né? E então, a justiça de Deus, ela nunca pode ser desprezada. A justiça de Deus tem que ser cumprida inteiramente. Isso é pré-condição. Então, no amor e na justiça combinados. O amor de Deus imenso, combinados com a sua retidão e justiça, portanto, são as causas motoras do sacrifício vicário e expiatório de Cristo. A necessidade, o motivo, a razão pela qual que tinha que ter esse sacrifício vicário, essa expiação vicária, era por causa dessas duas coisas, que tinha que ser algo que cumprisse a justiça de Deus e expressasse o amor de Deus. Por isso que era a forma com que Deus encontrou para que a gente fosse resgatado, cada um de nós fosse resgatado. Então, conceitos históricos da necessidade da expiação. Embora não todos, mas antigos teólogos como Irineu e Anselmo ensinavam que a expiação era absolutamente necessária como único modo pelo qual Deus poderia perdoar os pecados, o pecado, quer dizer, e ao mesmo tempo satisfazer a sua justiça. Vocês concordam com Anselmo e com Irineu? Está certo essa afirmação? Não, tá, com certeza, está certo. É o nosso pensamento até hoje, sabe, é o nosso entendimento, né? Os teólogos reformados não modificaram esse entendimento que já existia desde a igreja primitiva, né? Os primeiros teólogos, essas coisas, eles afirmavam isso e a gente continua até hoje compreendendo a revelação de Deus para nós, confirmada pela sua palavra, continua sendo exatamente a mesma, não houve modificação. Essa é uma afirmação assim verdadeira. Então, provas da necessidade da expiação. A primeira, a retidão e a santidade divina exigem que o pecado seja punido, certo? Então, a justiça de Deus, a retidão de Deus, a pureza de Deus, ele não admite o pecado, ele não consegue viver com o pecado. Então, o pecado tem que ser punido. Não tem como escapar disso, o pecado tem que ser punido. Conviver com o homem pecador. Deus consegue conviver com alguém que cometeu o pecado? Não. Então, se nós formos morar lá no céu, morar junto com Deus, ser um com Jesus, então a gente necessariamente tem que ser limpo do pecado. Tem que ser justificado, santificado, sabe? 3. A veracidade de Deus exige uma expiação. Um dos atributos, dos muitos atributos de Deus, que Deus é verdadeiro, é puro, é santo, né? O pecado é muito odioso porque negativamente ele significa anomia. Anomia é vida sem lei. E positivamente transgressão, culpa, requerendo do pecador uma expiação. Ou a expiação pessoal, ou nós pagamos pessoalmente pelo nossa situação de pecado,
ou uma expiação substituta, vicária, conforme foi o que aconteceu. Portanto, o sacrifício vicário de Cristo se tornou necessário para que Deus não fosse maculado e, ao mesmo tempo, o homem fosse restaurado. E, por amor, Cristo atendeu à vontade do Pai. Então, objeções, agora vamos ver o pessoal do contra, tá? Entendeu? Então, quando a gente vai estudar teologia, e teologia é uma ciência, né? A gente vê uma afirmação e depois vamos para o outro lado, vamos ver o pessoal que não acha que seja bem assim. Então, objeções à doutrina da absoluta necessidade da expiação. Existiu muita gente dentro da igreja, teólogos, que afirmaram que esse negócio de expiação não era assim tão necessário. Vocês acreditam? Teve. Tem gente que pensa tudo, né? Entendeu? Teve muita gente que afirmou que esse negócio assim não era bem assim, sabe? Vamos dar uma olhada nisso? Primeiro, afirmação de alguns, assim, a primeira afirmação. Isso torna Deus inferior ao homem. Se houvesse mesmo a necessidade dessa expiação vicária, né, dessa expiação em primeiro lugar e vicária em segundo, né, entendeu? Deus seria pior do que o homem. Sabe por quê, segundo eles? Porque o homem, há quem afirme que o homem pode perdoar o pecado. Por exemplo, alguém vai lá e passa a perna no Jesus, né, fica devendo alguma coisa para ele. O Jesus fala, não, meu Deus é bom, tal, eu vou esquecer essa dívida, está perdoado. Então Jesus perdoou, certo? Perdoou aquilo que, a ofensa, o pecado que foi feito contra ele, Jesus, né? Mas Deus não pode perdoar. Então o homem, o Jesus aqui, esse Jesus terreno aqui, esse nosso irmão, é melhor do que Deus. Vocês entenderam o raciocínio desse povo? Eles estavam falando assim que o homem pode ser melhor que Deus, porque o homem pode perdoar e Deus não pode. O homem pode perdoar a ofensa feita, mas não perdoa o pecado. No caso, ele só perdoa, tipo assim, mesmo perdoando, digamos que o coração da pessoa ainda fica um pouco magoado. Não, mas mesmo que seja uma pessoa que perdoe mesmo, de verdade, vamos para o caso, né? A pessoa perdoou, esqueceu, acabou, sabe? Então o homem pode perdoar totalmente alguém e Deus não pode. Então o homem é melhor que Deus. Pegaram o raciocínio? Não, teve gente que afirmou isso. Agora vamos falar por que está errado. Por que está errado? Então vamos lá, contestação, né? Assim que o advogado fala, vamos fazer a contestação, né? Alguém afirmou alguma coisa, né? Então vamos contestar. Deus não pode ser comparado a um homem injusto. Deus pode ser bondoso, mas também é o juiz de todo o universo e, nessa capacidade, deve manter a lei e exercer estrita justiça. Deus não pode deixar de ser justo para ser somente amoroso e bondoso. Vocês entenderam? Deus ele tem que ser, ele quer ser bondoso, ele é bondoso, ele é muito bondoso, ele é extremamente amoroso, mas ele não pode deixar de ser justo para ser bondoso. Certo? Ele se impôs a ele mesmo essa condição. Entendeu? Deus nunca vai deixar de ser justo só para ser bondoso, para ser amoroso. Tá? Vamos ver outros teólogos assim, olha o que eles afirmaram. O Pai, ou seja, Deus Pai, foi monstruoso com o Filho, exigindo deste o sacrifício vicário. Que pai que pede para o filho para morrer no lugar dos outros? Que pai malvado é esse? Não é assim? Eles estão falando de Deus Pai. Deus Pai exigiu do nosso Senhor Jesus, o seu Filho, que morresse por outros que tinham cometido o pecado. Que malvado que ele é. Que Deus malvado que a gente tem. Que pai malvado que a gente tem, né? Sacrificar seu próprio filho. Passar aquele sofrimento todo por causa daquele bando lá de pecadores. Aí é a história daquele padrão lá. Isso, exato. Aquele vídeo fala muito bem, né? Então, há quem afirme que o pai não tinha o direito de pedir ao filho tal sacrifício, que isso foi uma prova de desamor do pai em relação ao filho. Há teólogos que falam isso. Vamos ver a contestação? Por que isso não é verdade? A contestação.
Mas se esquecem que o sacrifício de Jesus Cristo foi voluntário. Não foi o Pai que pediu para Jesus se sacrificar. Foi Jesus que se ofereceu. No conselho da Trindade, Jesus se ofereceu. Claro que ele sabia, ele conhece o coração do Pai, ele é um com o Pai, um com o Espírito Santo, eles conhecem tudo que cada um deles sente, o que cada um pensa, cada um sabe, né? Entendeu? Então o Senhor Jesus, voluntariamente, ele se ofereceu. Então o Senhor se ofereceu essa tarefa por uma sua livre e espontânea vontade, movido, claro, por seu imenso amor em relação ao Pai. Não foi uma exigência do Pai. Deus Pai nunca exigiu isso de Jesus, sabe? Jesus se ofereceu, ele foi voluntário, ele quis, ele se colocou nessa posição. No conselho da Trindade, sabe? Quando foi determinado esses decretos, então o Senhor Jesus voluntariamente, por sua livre e espontânea vontade, ele se ofereceu para esse papel. A natureza da expiação. Vamos estudar um pouquinho agora sobre a natureza da expiação. Então, a declaração da doutrina da expiação substitutiva, né? E penal. A expiação é objetiva. A expiação influi primordialmente na pessoa por quem é feita. Se um homem age mal e presta satisfação do mal que praticou, essa satisfação visa influir na pessoa ofendida e não na parte ofensora, certo? Então a expiação era para apaziguar, para aplacar a ira do Senhor, de Deus, sabe? Para justificar perante Deus Pai, sabe? Perante Deus, na verdade, as três pessoas, né? É uma expiação vicária, como nós já explicamos bastante, né? O sentido da expressão expiação vicária. Nós estamos insistindo muito nisso, porque esse é o conceito que tem que ficar, sabe? A expiação pessoal é providenciada pela parte ofensora. A expiação vicária pela parte ofendida. Uma expiação vicária, uma expiação substitutiva, quem escolhe é a parte ofensora. Ela que faz essa proposta. Então, houve um crime. Quem tem que pagar por ele é o criminoso, aquele que cometeu o crime, certo? Mas a parte ofensora fala para o criminoso assim: deixe estar, eu vou mandar que o fulano aqui, eu vou convocar o fulano para pagar a conta no teu lugar. A parte ofensora, o próprio Deus, é que providenciou a expiação vicária, o sacrifício que ficaria no lugar. Se lembra aquela parte da Escritura que Deus pediu para o Abraão, o seu filho, o Isaac, certo? E daí quando ele viu que o Abraão realmente estava disposto a sacrificar o Isaac, essas coisas assim, ele falou: não, fica quieto, sabe? Não faça nada contra o menino, contra o Isaac. Tem aí um cordeirinho. Quem que arrumou aquele cordeiro? Foi Deus. Foi quem pediu o sacrifício que resolveu aquela questão. Você não vai precisar sacrificar o Isaac e Abraão. Olha, sacrifica aquele cordeirinho ali, ó. Tá bom. Já estou satisfeito. Você já provou o que eu queria saber de você, que você é fiel, que está disposto a sacrificar o seu filho por mim, né? Já provou tudo que eu precisava saber. 2. A expiação pessoal excluiria o elemento de misericórdia. A expiação vicária representa a mais elevada forma de misericórdia. Se Deus realmente chegasse ao ponto que não houvesse a expiação vicária e ele cobrasse de cada um de nós pela punição do pecado, certo? Não tinha misericórdia. Ele cumpriu a justiça dele, não tinha amor, sem misericórdia, né? Era justo, era certo, era correto. Cada um de nós é pecador mesmo, era pecador até o Senhor Jesus nos santificar, nos purificar, né, do pecado. Então não estaria acontecendo a coisa de uma maneira justa. Mas quando ele levanta o Senhor Jesus para pagar para o nosso local de uma maneira substitutiva, vicária, então isso é a maior das maiores das misericórdias que pode acontecer. É ou não é? Vocês não concordam? Isso. 3. A expiação pessoal estaria sempre em ação e não gera redenção. Ou seja, se a gente morresse por causa do nosso crime, a gente estava morto. E que benefício que a gente teria? Nenhum. Ele estava morto, acabou.
né? E seria a morte eterna. Então nunca mais voltaria. Não era injusto. Ele estava no direito dele. Ele, né? Se pecar, você vai morrer. Morreu. Acabou. A lei de Deus se cumpriu. Não tinha nada de justiça nisso. Era pura justiça, por sinal. Sabe? Era pura justiça de Deus. A expiação vicária leva não somente à reconciliação com Deus, mas à vida eterna, à eterna comunhão com Deus, que nós recebemos junto, né? O pacote completo. B. A possibilidade da expiação vicária. Para as leis humanas, é impossível transferir para outro o ônus de uma penalidade criminal. Civil até que aceito, mas criminal não. Sabe? Mas para Deus é possível, é perfeitamente legal e justo. Imagina só uma coisa. Por exemplo, eu cometi um crime, matei alguém. Daí a Lucy, como ela gosta muito de mim, ela fala assim: não, Sérgio, eu vou ficar preso no teu lugar. O juiz vai aceitar? O juiz vai aceitar? Eu acredito até que ela, né, ela me ama tanto, né, que ela podia se oferecer. Daí ela podia falar assim: não, tudo bem, eu quero cumprir, eu deixo meu marido solto aí, ele tem claustrofobia, não fica bem dentro da cela, da prisão, né? Ele vai ter problemas. Concluindo anteontem a leitura do livro de Levítico, Uhum. que fala sobre as leis, ali havia uma exigência muito forte, né? Se você matasse um servo do seu irmão, você tinha que substituir por outro. Se ele estivesse trabalhando e ferisse seu olho, você teria que ferir o olho também. Sim, sim. As leis ali era de rigorosidade assim, tão forte. E aí você vê quando eles levavam as ofertas dos animais, eu imagino ali a carnificina que tinha de animais ali continuamente, né? É um absurdo, né? Não, mas dando continuidade ao nosso raciocínio. Os advogados sabem aqui que o juiz jamais aceitaria essa proposta, né? Que perante as leis humanas, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, eu acredito que não tem nenhum país do mundo que alguém possa cumprir uma pena criminal no local do outro. O juiz não aceita. O juiz humano não aceita porque as leis não aceitam. Não existe lei que favoreça. Mas com Deus é diferente, certo? Lá no céu as leis são outras. E perante a lei de Deus é possível, sim. Isso ainda bem para nós, né? Para Deus é possível, é legal, é justo que exista alguém que possa cumprir no nosso lugar a pena, sabe? Não é assim? Por isso que foi possível o sacrifício do Senhor Jesus. Quem entende de leis humanas, isso é um absurdo, com relação à questão de Jesus, né? Como é que alguém vai substituir um criminoso na hora de pagar pela pena? Ainda mais pena de morte, né? Entendeu? Porque não é nem uma pena de prisão, né? Não é nem uma pena de prisão perpétua, por exemplo, é pena de morte. Você vai morrer, a pena é de morte. Isso. Mas para Deus é possível. Tanto é possível que assim foi feito. É legal, é justo, né? Então, provas bíblicas da expiação vicária de Cristo. O Antigo Testamento nos ensina a considerar vicários os sacrifícios que eram apresentados no altar, como a gente já falou agora há pouco, né? Então, há várias passagens da Escritura que falam dos nossos pecados sendo lançados sobre Cristo. Objeções à ideia da expiação vicária. O povo do contra de novo, né? Vamos lá. Então, o que o povo do contra fala, né? Primeiro, que a substituição nas questões penais é ilegal. Então, de novo, a gente reafirma: o que é impossível para os homens é possível para Deus. O que é impossível para os homens é impossível para Deus. Nas leis humanas, realmente era impossível, mas para Deus é totalmente possível. Faz parte do código legislativo de Deus, né? 2. Faz o inocente sofrer pelo mal. Então, nessa terra, muitas pessoas sofrem por outras pessoas que realmente cometeram os crimes. Não acontece isso? A gente não vê toda hora? Alguém cometeu um crime e o outro paga a conta. Isso é muito comum na terra. Então, isso que aconteceu do inocente sofrer pelo mal, de Jesus, que nunca cometeu pecado algum, sofrer por nós, não é uma inovação nessa terra, né? Tem muita gente que acaba sofrendo por pessoas que realmente são os culpados, né? Terceiro, torna Deus Pai culpado de injustiça. Deus é injusto, sabe?
mandou seu Filho pagar o nosso pecado, Deus Pai no caso, né? Então não foi Deus Pai, como a gente falou, mas o Deus Trino. Na verdade foi o conselho, foi Pai, Filho e Espírito Santo reunidos, que conceberam esse plano de redenção, esse plano de salvação, esse plano para nos inocentar, cada um de nós, né? Então, e o Filho, como a gente já falou, voluntariamente se ofereceu para ser o sacrifício. E quarto, não há união tal que justifique uma expiação vicária. Bom, ainda bem que há, né? Se não houvesse, nós não estávamos com essa esperança toda, né? Da nossa ressurreição, daquele corpo, né? Perfeito e incorruptível, como a gente sempre fala. 3. Inclui a obediência ativa e passiva de Cristo. Então, essa expiação vicária, expiação substitutiva, ela inclui, para ela acontecer, para ela de fato acontecer, ela inclui, claro, a obediência tanto ativa, voltei. Estou meio perdido aqui. Tanto a obediência ativa como passiva do nosso Senhor Jesus Cristo. Os dois tipos de obediência em Cristo estão entrelaçados, são partes complementares de um todo orgânico. A obediência ativa de Cristo. Como mediador, Cristo entrou na relação federal que se achava Adão em seu estado de integridade e o fez para merecer vida eterna para o pecador. Vamos lá, relação federal. O que o autor está querendo dizer com relação federal? Que relação federal Jesus Cristo tinha com Adão? O que é uma federação? Conjunto, né? Por exemplo, o Brasil, o país Brasil, é uma federação. Por quê? Ele é composto por estados, os estados por municípios, né? Então é tudo reunido. Quando a gente fala Brasil, a gente está querendo dizer que a soma de todos os estados brasileiros, todos os municípios brasileiros, isso, o Brasil, a federação, certo? Então, em Adão, cada um de nós estava em Adão. Nós seres humanos, os 8 bilhões e meio que existe atualmente, e segundo a ciência, os 120 bilhões que já passaram pela Terra, todos nós estávamos no Adão. E Jesus, como nasceu de uma mulher, ele automaticamente ele fez parte, né? Ele passou a fazer parte dessa federação, dessas pessoas que estavam em Adão. Como ele se tornou homem, ele se tornou, né? Vamos dizer assim, um com Adão também. Vocês entenderam? Então, quando ele fala de relação federal, ele está querendo dizer isso, o autor, né? Relação federal em que se achava em Adão. E B, a obediência passiva de Cristo. Como mediador, Cristo entrou na relação penal com a lei. Ou seja, como ele já estava em Adão e como Adão pecou, ele também passou a fazer parte, como nós também fazemos, né, da relação penal. A culpa do Adão passou para cada um de nós e a culpa também passou para Cristo, Jesus. A diferença dele para nós é que ele, carregando toda essa carga negativa, ele não sucumbiu, ele não pecou nenhuma vez. E isso, então, tudo isso qualificou Cristo Jesus para ser o nosso mediador, o nosso substituto. Teorias divergentes da expiação. De novo, o povo do contra. Tá? Vamos lá. Teorias da igreja primitiva. Teoria do resgate pago a Satanás. Vamos lá. Primeira teoria, né, que são divergentes assim. A teoria do resgate pago a Satanás. Orígenes, né, esse pai da igreja, vamos dizer assim, ele afirmava que a morte de Cristo foi o resgate pago a Satanás para cancelar as justas prerrogativas desse sobre o homem. Isso está certo ou errado? Por que está errado? Sim, a gente não deve nada para Satanás. O ser humano não deve. Nós devíamos para Deus. Nós somos pecadores e nosso conflito era com Deus. Certo? Não é assim? Nosso conflito, né? Então o sacrifício vicário do Senhor Jesus serviu para restaurar, para cumprir a nossa sentença e para nos restaurar a comunhão com Deus. Certo? Mas não para pagar nada para o diabo, não.
A gente não deve nada para o diabo. O diabo a gente não tem nada, nós não temos dívida nenhuma. Se ele falar que você tem alguma dívida com ele, não acredita. Você não deve nada para o diabo. Nada, 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 nada. Nunca, nunca teve essa dívida. Certo? Depois do sacrifício de Jesus, não mais, ele redimiu todos os nossos pecados. Mas antes, estávamos na mão do diabo. Nós estávamos na mão do diabo porque ele ficava olhando para cada um dos nossos pecados e ficava nos acusando para Deus. Isso. Mas entendeu? Mas o nosso problema, na verdade, era o pecado era contra Deus. A gente nunca pecou contra o diabo. A gente não devia nada para o diabo. A gente nunca ofendeu o diabo, certo? Não tinha dívida nenhuma com o diabo. Ele tomou conta, quando ele se aproveitou da nossa situação, quando a gente se afastou de Deus, e tomou o nosso lugar, sabe? Ocupou essa terra, passou a governar aqui, sabe? Mas a gente nunca ficou devendo nada para ele. Então, vamos discordar do nosso antecessor aqui, né, o Orígenes, né? Não vamos concordar com ele. Isso não é verdade. Tá. Teoria da recapitulação. Irineu, outro, vamos dizer assim, teólogo muito antigo, nos tempos antigos, afirmava que como Cristo recapitula em si próprio todos os estágios da vida humana, inclusos os que pertencem ao nosso estado pecaminoso. Cristo, é verdade que ele nasceu também com a mesma natureza humana, nasceu com a natureza pecaminosa, mas não pecou. Entendeu? Então ele resistiu, então ele não reproduziu tudo o que aconteceu conosco. Cada um de nós pecou. Cada um dos outros seres humanos, tirando Cristo, pecou. Mas Cristo não. Também então, o irmão Irani estava falando a respeito de sofismos, né? Agora há pouco, na outra aula, né? O que é um sofismo? O que é um discurso sofista? Então, o que o sofista faz? O sofista pega coisas que são verdadeiras, sabe? Uma verdade aqui, outra ali, outra lá, e constrói um discurso falso. Ele distorce a verdade. O diabo é especialista em fazer discursos sofistas. E a palavra sofista vem da palavra sófia, que quer dizer sabedoria, verdade, né? Mas é um mau uso vamos dizer assim, das verdades para chegar num discurso falso. Existiu, nos tempos lá do Sócrates, essas coisas, contemporâneas do Sócrates, um orador grego, não está me vindo na cabeça o nome dele não, sabe? Mas eu sei que aquilo lá era um demônio, né? Diz que o cara era tão ousado, que diz que ele chegava assim numa audiência, como estamos aqui, e provava 2 pontos de vista diferentes para a mesma audiência, e no mesmo discurso. Ele pegava primeiro, levava o pessoal que estava ouvindo o discurso dele a acreditar uma coisa. Vamos supor assim, que determinada pessoa era culpada de um crime, entendeu? Daí quando todo mundo estava acreditando que aquele fulano era culpado de crime, daí ele provava o contrário. E o povo acreditava que o fulano não era culpado daquele crime, sabe? Ele tinha um poder de persuasão tão grande que ele conseguia, na retórica dele, era tão sofisticada, que ele conseguia provar 2 coisas totalmente opostas para a mesma audiência e num só discurso. Sabe? Olha como que era a capacidade. Isso. Ele manipulava os fatos, né? Manipulava no discurso, né? E as pessoas saíam, né, acreditando numa coisa, daqui a pouco ele saiu acreditando na outra. Ou seja, ele provava o que ele queria para qualquer um. Então, esse negócio de fake news é uma coisa nova? Não, é antigo. Acho que desde que o homem aprendeu a falar, já existe fake news, né? Entendeu? Sempre existiu, só que muda só de nome. Uma hora chama mentira, outra hora chama sofismo, outra hora chama fake news, né? Mas é a mesma coisa. As redes sociais é só o meio de comunicação moderno que existe, mas o jeito de agir, do ser humano agir, é o mesmo. E aquelas pessoas que agem com falsidade, elas agem do mesmo jeito que elas sempre agiram, elas têm, a gente tem que reconhecer, são pessoas muito capacitadas, que têm muita habilidade, que têm uma retórica sofisticada, sabe? Mas elas são mentirosas. E elas normalmente, para poder parecer que é verdade aquilo que elas estão falando, elas partem de premissas verdadeiras.
que todo mundo sabe. Você não confia nisso? É verdade. Você não confia naquilo? Você não confia naquilo? E em cima disso eles constroem o raciocínio falso. Eles fazem aquilo que o diabo fez com a Eva, lá no paraíso. Isso, eles constroem uma narrativa. Isso. É a narrativa, é a palavra moderna, né? Isso, é a narrativa. Entendeu? E quando alguém chega para vocês e fala, vamos construir uma narrativa, você fala, isso é um sofisma, é uma mentira, é uma fake news, é alguma coisa só para enganar as pessoas que estão ouvindo, para elas fazerem aquilo que eu quero que elas façam. Na verdade, né, irmão Sérgio, tem uma frase que diz bem assim, uma mentira contada repetidas vezes se torna uma verdade. O poder da persuasão. E ainda mais quando a pessoa que está contando a mentira, ela começa contando verdades. Depois ela distorce e chega numa conclusão falsa. Certo? Então, é mais ou menos aqui a teoria da recapitulação entra nesse fato, né? Eles começam contando coisas verdadeiras e chegam num resultado errado. A teoria da satisfação de Anselmo, chamada teoria comercial. Não sei se vocês recordam, a gente teve a oportunidade de estudar algumas coisas assim já na primeira fase da teologia sistemática, né? Então a gente está repetindo aqui, ó. Então, o que afirma essa teoria? Pelo pecado do homem, Deus ficou privado de sua honra e era necessário que vingasse essa ofensa. Isso é verdade ou mentira? Verdade. Deus ficou privado de sua honra. Ele ficou ofendido, na verdade. Não é que ele ficou privado só, mas ele ficou ofendido. O pecado ofendeu a Deus. Claro, né? Isso só poderia ser feito de dois modos, punição ou satisfação. Esta realmente é a doutrina católica da penitência aplicada à obra de Cristo. Os católicos acreditam que é exatamente assim, certo? Mas eles acreditam que também, na chamada penitência, né? Que se a pessoa pegar e se arrepender muito e tal, Deus vai perdoar. Reza 10 Ave Marias, tantos Padre Nosso, faz isso, faz aquilo, Deus perdoa. Só porque você rezou, né? A gente sabe que não é assim. Todo pecado ele tem que ser coberto pelo sangue de Cristo. A confissão, você confessou, penitenciou, confessou, acabou, né? E o Padre perdoa. É claro que a gente tem que se arrepender dos pecados da gente, mas a gente só é perdoado em última instância porque Cristo já pagou aquele pecado. Mesmo aqueles que a gente vai cometer ainda, ele já pagou. Mas a Igreja Católica se baseia nessa teoria, vamos dizer assim, né? Teoria da satisfação de Anselmo, teoria comercial, teoria da recapitulação. Então, deixa eu voltar aqui. Teoria da influência moral. A ideia fundamental é que não existe na natureza divina nada que requeira satisfação por parte do pecador. Existe ou não existe? Existe. Deus é justo. E a gente pecou, a gente ofendeu a Deus. Então a gente tem que satisfazer, sim. Portanto, o sacrifício de Cristo não foi para satisfazer a justiça divina, mas sim para abrandar os corações humanos e levá-los ao arrependimento. Cristo se sacrificou só para deixar a gente mais bonzinho, assim, sabe? Mais alinhado, com o nosso coração mais amaciado, sabe? Não foi para satisfazer a justiça de Deus. Mentira. Teoria do exemplo. É mais ou menos parecida com a outra. Defendida pelos socianos, né? A ideia fundamental é que não existe justiça retributiva em Deus que exija absoluta e inexoravelmente que o pecado seja punido. Ou seja, Deus não exige que o pecado seja punido. Isso, de jeito nenhum. Sua justiça não impede de perdoar quem ele quiser sem exigir nenhuma satisfação. Verdade ou mentira? Mentira. Mentira. Teoria governamental. Tentou conciliar os reformadores com os socianos, né? Tentou fazer uma meia boca, né? Já que aquela teoria estava muito descarada, que estava errada, então tentaram fazer uma maquiagem e tal, né? Então ela nega que a justiça de Deus requeira que todas as exigências da lei sejam cumpridas. A lei é mero produto da vontade de Deus e ele pode modificá-la como e quando ele quiser. Ele pode todas as coisas, não pode? Então ele pode modificar a lei dele quando ele quiser. Hoje eu falo que é assim, amanhã eu falo que é assado, né? Entendeu?
Será que Deus é assim? Não. A palavra de Deus é uma só. Ele falou, está falado. Ele não muda, certo? E a lei dele, ela tem que ser cumprida e foi cumprida. Em Cristo Jesus a lei foi cumprida, integralmente. Cada vírgula, cada ponto, cada tio, né? O Senhor Jesus cumpriu, sabe? Ele cumpriu por nós, mas que cumpriu, cumpriu. Essa lei foi cumprida. A teoria mística. A ideia básica dessa teoria é que a expiação serve exclusivamente para induzir o homem a mudar de atitude, não pecar, e introduz no subconsciente humano uma profunda mudança a partir da obediência que dota o homem de uma natureza divina. Vamos analisar aqui. O erro aqui está nessa palavra aqui, ó. Exclusivamente. Certo? Então, essa teoria, é claro que a partir do momento que a gente viu o sacrifício do Senhor Jesus, que entendeu o quão profundo foi o sacrifício do Senhor Jesus, o quanto que ele sofreu por nós, qualquer pessoa mais ou menos, vamos dizer assim, sensível às coisas de Deus, vai ficar emocionada com isso, vai ficar tocada, e o nosso subconsciente com certeza vai ser mudado, né? A gente vai ficar mais cuidadoso com as coisas de Deus, para não deixar que Jesus passe por todo esse processo de novo, vamos dizer assim, né? Entendeu? E é claro que ele não vai passar, uma vez já foi, né? Mas, então, há realmente uma mudança no comportamento do homem. Mas não foi só isso, sabe? Foi muito mais do que isso, sabe? O Jesus, através do seu sacrifício vicário, sua expiação vicária, ele nos justificou. Volta para o mesmo ponto, certo? E nós pudemos, então, ter a nossa comunhão com Deus novamente. Então, também está errado. Teoria do arrependimento vicário. Essa teoria aqui foi feita por esse teólogo, né, MacLeod Campbell. Ela é conhecida como teoria da simpatia. Um arrependimento perfeito seria suficiente para a expiação do pecado, se fosse o homem capaz. Como o homem não era capaz desse arrependimento perfeito, Cristo foi por nós, certo? Como Cristo olhou para nós e falou, não, esse povo não pode se arrepender de uma maneira perfeita, sabe? Eles não têm, né? Eles poderiam até ser, mas eles não conseguiram. Se o homem tivesse capacidade de se arrepender de uma maneira perfeita, pronto, estava tudo resolvido, certo? Não é bem assim. Não é assim? Entendeu? O pecado já estava escrito em nós, e só tinha uma maneira de reparar esse pecado, era a morte. Era a morte, era a nossa morte. Tá? Então também está errada. Vocês viram como que é difícil estudar teologia? Na verdade, toda a ciência é assim, né? Toda a ciência, a gente vai aprendendo a verdade através das contradições, sabe? Entendeu? A gente aprende muito com as coisas que são erradas, para a gente descobrir qual que é o certo. Então é muito importante a gente saber o certo, o correto, mas também é bom a gente saber o que não é certo, para a gente não cair no mesmo erro que outras pessoas no passado passaram por aquele mesmo processo. Entendeu? O verdadeiro sábio é aquele que vê o erro do outro e não comete igual. Então até é bom a gente entender onde que as outras pessoas erraram, onde que concluíram raciocínios errados, para que a gente não repita, não passe pelo mesmo processo. Então a gente lembra assim, olha, já ouvi alguém falando isso que você está falando, e estava errado. Isso não vai dar certo. Não é o pessoal lá que diz que os socialistas, né, eles têm uma fama de fazer 60 vezes a mesma coisa esperando que agora vai dar certo. Entendeu? Agora vai dar certo, né? Entendeu? Já errei 59, fiz 59 vezes, deu tudo errado, mas agora, na número 60 vai dar certo. Daí quando dá errado a 60, ele fala, não, a 61 vai dar certo, né? Pura tolice. Entendeu? Diz que os socialistas são famosos por isso, né? Eles erram e continuam errando, acredita que um dia, depois de tanto tentar, vai dar certo. Persistir, não desistir. Tem que persistir, vamos tentar de novo. Daí eles usam aquele exemplo lá do Thomas Edison, né? Ele não tentou 1000 vezes para chegar na lâmpada, né? Entendeu? Vamos tentar de novo. Só que é diferente do Thomas Edison, que cada vez que ele tentava de novo, ele tentava diferente.
ele aperfeiçoava. Um dia ele usava uma coisa, outro dia ele usava outra, outro dia ele usava outra, até que ele chegou na lâmpada, né? E eles não, eles fazem exatamente igual que eles tinham feito na vez anterior e querem que dê certo. Eles não mudam uma vírgula da receita, sabe? E depois querem que dê certo, né? Então, propósito e extensão da expiação. O propósito da expiação, seu efeito com referência a Deus. A expiação não efetuou mudança alguma em Deus, que é imutável. Você lembra daquela história dos atributos de Deus? Um dos atributos é que Deus é imutável. Isso. Quando houve o processo de expiação, Deus mudou? Não, porque não era para mudar ele, era para mudar a nós. Isso. A mudança ocorreu na relação de Deus com os objetos do seu amor expiatório. Então, a ira judicial de Deus, a ira justa, judicial, né, que ele tinha com relação a nós, acabou, deixou de existir. Deus cumpriu a nossa sentença, Jesus cumpriu a nossa sentença, quer dizer, né? Acabou a ira judicial de Deus. E seu efeito com respeito a Cristo. Agora, Cristo, por outro lado, a partir do momento que ele passou por todo esse processo, né, que é o processo da expiação vicária, ele recebeu multiforme recompensa. Se tornou mediador, foi constituído Espírito vivificante, fonte inexaurível da salvação para os pecadores. Sabe? E ele se tornou homem. Ele não era só divino até então, né? Ele se tornou homem e Deus ao mesmo tempo. E na sua presente glória messiânica, né? Cristo recebeu a plenitude dos dons e graças que ele confere aos povos. Tudo isso que a gente recebe de presente de Deus, de Cristo Jesus, que ele nos transfere os dons que nós temos, né? Dom de, que o Irani estava falando agora há pouco de manhã, dom de cura, por exemplo, dom de línguas, todas essas coisas que o Espírito Santo nos passa, ele nos passa porque Cristo conquistou isso para nós. Cada um dos dons. Nada acontece por mérito nosso. Tudo é Cristo, né? Tudo é Cristo através do Espírito Santo que nos passa. Cada um deles. Foi tudo conquistado por Jesus. Então, Cristo recebeu o dom do Espírito Santo para a formação do seu corpo místico e para a subjetiva aplicação dos frutos de sua obra expiatória. E por fim, Cristo recebeu os confins da terra como sua possessão e o mundo para seu domínio. Ele é o nosso Rei. Então, seu efeito no que se refere ao pecador. Agora o efeito conosco, né? A expiação não somente tornou a salvação possível para o homem, mas de fato a garantiu. A expiação assegurou para aqueles o favor dos quais ela foi feita, né? Adequada posição judicial mediante a justificação. A união mística dos crentes com Cristo por meio da regeneração e da satisfação. Nós temos agora o privilégio de fazer parte do corpo de Cristo, sabe? E 3, a sua bem-aventurança final em comunhão com Deus mediante Cristo Jesus. A extensão da expiação, de onde a onde que ela vai, né? Então, o ponto exato em questão. Quando Deus enviou Cristo e quando Cristo veio ao mundo para fazer a expiação pelo pecado, fizeram isso com o propósito de salvar somente os eleitos ou todos os homens. Essa é uma questão teológica, sabe, muito importante. Vamos lá, votação. Tem 2 questões aqui colocadas. Cristo Jesus, quando ele veio e ofereceu o seu sacrifício vicário, foi para todo mundo ou foi só para um grupo? Vocês acham que é todos? Olha. Isso. Não. Mas isso é uma questão que deu muito pano para a manga mesmo, sabe? É muito discutida, né? Aí já entra a predestinação, né? Isso. Então, esse é um ponto muito polêmico, mas vamos ver o que diz as Escrituras, vamos analisar, né? Isso. A exposição da posição reformada, da igreja reformada, né? Aquilo que vem lá com Lutero, com Calvino, né? A exposição da igreja reformada.
A posição reformada é que Cristo morreu para salvar, de fato e seguramente, os eleitos e somente os eleitos. Olha como é que eles são mais radicais do que a gente, né? A gente acha que é todo mundo, né? Por que será que a gente acha isso? Por que a primeira ideia que passa na cabeça da gente, e todo mundo, eu também, né? Eu também teve uma época que eu achava que era todo mundo tinha que ser salvo, né? Entendeu? Para mim aceitar essa ideia do Calvino aqui, foi meio complicado, né? Mas depois eu compreendi e hoje eu dou razão. E vamos lá, vamos avançar no estudo, né? Comprovação da doutrina de uma expiação limitada. Pode-se estabelecer primeiramente, como princípio geral, que os desígnios de Deus sempre são seguramente eficazes e não podem ser frustrados pelas ações dos homens. Ou seja, o que Deus quer, Ele quer e acabou. Não importa o que o homem faça, que Deus sempre vai alcançar o que Ele quer. Vocês concordam? A vontade de Deus sempre vai ser cumprida, independente do que o homem faça A ou B, ou C ou D, na vontade de Deus sempre vai ser cumprida. A Escritura qualifica repetidamente aqueles pelos quais Cristo entregou sua vida de tal maneira que indica uma limitação muito definida. Será? Será que isso é verdade? Vamos ver. Em Atos 20, 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Quem que ele comprou com o seu próprio sangue? A igreja. E quem está fora da igreja? A obra sacrificial de Cristo e sua obra intercessória são simplesmente dois aspectos diferentes da sua obra expiatória. E, portanto, o alcance de uma não pode ser mais amplo que outra. Ou seja, a obra expiatória e a obra intercessória é uma coisa só, na verdade, né? Elas se unem e é uma coisa só no referente a nós, né? Ao nos alcançar, né? Em João 17, 9 está escrito assim: eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo. Ele está rogando pelo mundo? O mundo todo? Ele está rogando por eles. Quem são os eles? Somos nós. Eu rogo por eles, não pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Por quem que Jesus está orando? Por aqueles que o Pai deu para ele. É para todos? É para o mundo? Não. É por aqueles que o Pai deu para eles. Hã? Deve-se notar também que a doutrina segundo a qual Cristo morreu com o propósito de salvar todos os homens leva logicamente ao universalismo absoluto. O que é esse universalismo absoluto? Isto é, a doutrina que afirma que todos os homens são salvos de fato. Esse universalismo absoluto fala, independente do que você faça, você vai ser salvo. Certo? Se Cristo morreu por todos, alguém vai se perder? De todas as pessoas que já existiram ou vão existir, não vai ser todo mundo salvo? Se Cristo realmente tivesse morrido por todos? Eu acredito Isso é. que a pessoa, embora Jesus morreu, só que a pessoa pode rejeitar como os judeus fizeram, acabar rejeitando Jesus Cristo. Dos tempos de Jesus, né? Falar assim, caia sobre nós. Agora, alguns se arrependeram ali, como o caso do Pedro, os discípulos em si, então eles são os santos de Deus. Agora, Certo. Mas por que esses se arrependeram, tipo Pedro, João? Por quê? aceitaram a Jesus. E eles aceitaram por quê? Porque Eles acreditaram. sim, Eles acreditaram porque eles tinham isso, tinham fé, tinham o Espírito Santo. E quem que dá fé para a gente? É Deus. Então ele deu fé para um e não deu para outro? Pois é. Sim, pensa bem. Se é Deus que dá fé para a gente. Certo? Sim. Sim. Sim, mas a fé não é dom do Espírito Santo? A fé não é um dom do Espírito Santo? A fé?
É verdade. Isso, entre o Jacó e o, né, e o Esaú, né? Não tinha feito nenhum bem e Deus já tinha determinado. Então Deus é quem determina. Isso, você veja bem. Então, qual que é a diferença entre o Jacó e o Esaú? Os dois eram irmãos, filho do mesmo pai, filho da mesma mãe. Mas no coração do Jacó, Deus já tinha infiltrado fé, uma sensibilidade especial às coisas de Deus. Para nós que somos cristãos, que somos convertidos, que acreditamos em Deus, é difícil a gente olhar para o mundo e falar, mas como ele não crê? Não é assim? É tão evidente, é tão visível a mão de Deus agindo, não é assim? Nós que somos cristãos, nós que temos esse dom de Deus, que é a fé, né, dentro de nosso coração. Mas como essa pessoa não está vendo que isso é obra de Deus? Que isso só está acontecendo de bom para ele, porque Deus que providenciou, certo? Mas por aquele que não é... Oi, fala. Fala. Uhum. Então, se eu vou evangelizar uma pessoa e ela não tem, quer dizer que o Espírito Santo não convenceu ela para que ela pudesse aceitar Jesus? Sim, porque ele não tem fé para aceitar. A tua palavra, que é a palavra que vem de Deus, não vai tocar naquele coração. Endurecido. A gente nunca, nós que somos humanos, mesmo nós que somos convertidos, que temos o Espírito Santo dentro de nós, a gente não consegue julgar se aquela pessoa tem ou não tem. Então a gente tem que ser insistente. Porque tem alguns que parece que não é e de repente são. Eu me lembro muito bem, quando a gente vai lá na casa de recuperação, que eu... Oi? Não, não é necessariamente o inferno. A morte eterna, né? É. Falar que será que Deus é tão bom assim? Será que Deus é tão bonzinho assim como a gente fala? Já que ele pegou e criou algumas pessoas, não dotou aquelas pessoas de fé, aquelas pessoas não conseguiram ser sensibilizadas pela palavra dele, essas pessoas não se arrependeram e, consequentemente, não conseguiram aceitar o sacrifício de Cristo. E, consequentemente, vão ter morte eterna. Sim. É. Pois é difícil a gente aceitar isso. No começo da minha conversão também eu tive muita dificuldade, eu tive que ler e reler, e muitas vezes, especialmente aquele verso... Avaliando o Criador. Exato. Especialmente aquele verso que o nosso irmão acabou de falar agora, aquela passagem do Jacó e do Esaú, aquilo para mim era muito duro. Eu falava, mas como? Os dois eram filhos do mesmo pai, da mesma mãe, abençoados, né? Tiveram lá o avô deles, lá o pai, o avô, todo mundo gente abençoada, todo mundo gente de Deus. Por que que esse vai ter condenação eterna, no caso do Esaú, e o outro vai ter todas as bênçãos de Deus, apesar de ser um sujeito tão errado assim? Olha que o Jacó era complicadinho, né? O Jacó fez muita coisa errada na vida, né? Mas ele era abençoado, ele tinha o Espírito Santo, ele era sensível às coisas de Deus. E quem foi que colocou aquelas coisas dentro dele? Não foi o próprio Deus? Que criou os dois? Entendeu? E... Isso. Isso. A gente tem que inverter um pouco mais coisas. Quando Deus te fez, Ele já te queria. Entendeu? Não foi por causa de alguma coisa que você fez que Ele te quer. Ele já te fez te querendo. Ele já te escolheu. Quando Ele já estava te fazendo, Ele já te queria.
E quando ele estava fazendo essas pessoas que não vão ter a salvação, ele já estava não querendo. É duro, mas é verdade. Oi, fala. Mas nesse caso pode ter uma pessoa, por exemplo, que está dentro da igreja, que está pregando tudo e foi escolhida para não foi escolhida no caso para ser salva. Sim, e a gente até conhece esses casos. Sim, pode. Balaão, ele era o profeta de Deus, ele pregava por Deus, só que ele se perdeu. Isso. Ele pensa assim, Deus usou ele tanto para depois mandar ele. Não, mas não foi. Na verdade, ele estava achando que enganava Deus, o Balaão. Certo? E a gente sabe, olha, não é pouca gente. Segundo as escrituras, a história do joio e do trigo, é metade das pessoas que frequentam as igrejas. Sabe? Que elas, sabe lá Deus por que motivo, elas acham que é vantajoso ficar no meio da gente. Sabe? Mas eles vão enganar todo mundo, mas não engana Deus. Deus sabe o que está no coração delas. Às vezes, por questão de política, por exemplo, já vi gente frequentar o meio cristão porque queria ser vereador e achando que se frequentasse aqui a igreja ia conquistar bastante voto, ia convencer aquelas pessoas. Às vezes dá um certo destaque social, né? Antigamente ser crente não dava muito prestígio, mas hoje não, né? Eu vou lá naquela igreja que vou ter esse prestígio assim, assado. Então tem N motivos, sabe lá Deus qualquer, né? Pelo qual a pessoa resolve frequentar esse ambiente aqui, sabe? Achando que vai ter alguma vantagem, mas achando que está enganando todo mundo, inclusive está enganando a Deus, mas não está. A finalidade dele é outra, ele tem outros alvos, né? Poxa, eu vou frequentar aquela igreja, eu vi que todo mundo que entra lá se dá bem, logo está com uma F1000, né? Logo está com isso, logo está com aquilo, com casa nova, essas coisas assim, sabe? Eu vou frequentar, vou ficar no meio daquele povo que eu acho que eu vou prosperar, vai dar certo, né? Sabe lá Deus por quê? Porque a pessoa frequenta. Mas não é pelo motivo certo. A intenção do coração dele está errada no lugar É, que está certo. pode enganar todo mundo, e pode enganar o tempo todo dessa vida, mas não vai enganar Deus, porque Deus conhece o coração dele. Certo? É assim que funciona. A questão do faraó lá, fica bem isso aí. Quem foi que fez o faraó? Pois é, por que o faraó foi feito, né? Por que aquele homem tinha que ser feito daquele jeito? Por que tinha que ser colocado naquela posição? Pô, esse é polêmico, eu sei que é muito polêmico. Mas quando a gente entra nesse ponto da teologia, é assim que funciona. Fala, Nicole. Sim. Claro. E- Sim, foi importante, né? Aham. Não, mas sim, mas não se preocupa não, que nenhum de nós é 100%, certo? Mas nós estamos no caminho. E nós sendo, e cada um de nós sendo realmente de Deus, ele vai se encarregar de nos aperfeiçoar e de chegar no ponto né, de sofisticação que Ele quer de cada um de nós. Isso. Isso. Isso é Ele em nós que vai nos levar até lá. O que a gente tem que fazer é ficar no caminho. Entendeu? Oi. Isso. No, no meu conceito, assim, essas palavras se confundem, sabe? Eleição, predestinação, no fundo dá a mesma coisa. Que Deus escolheu alguns e não escolheu a outros. Que Ele escolheu ao Jacó e odiou lá o Esaú, sabe?
entendeu? Predestinação, você pode chamar isso de predestinação, pode chamar de eleição, pode chamar de alguma outra coisa, mas é isso, que ele já escolheu. E por aqueles que ele escolheu, ele não perde nunca, tá? Oi? Mas alguém mais falou alguma coisa? Ah, sim, você. Fala. Sim. Sim. Claro. Isso. Isso. Muito bem. Não somos nós não temos o direito de discutir com quem nos criou, né? Oi? Oi? Tem como saber se eu fui predestinado se Deus gostou, Me escolheu? me escolheu ou não? Sim, é só você ser sensível às coisas de Deus. Se você é sensível, se as coisas de Deus te tocam, se você segue o caminho, se você crê que aquilo está certo, é porque o Espírito Santo mora em teu coração, sabe? Entendeu? É isso que vai dizer, é isso que vai te dar certeza. Olha, se eu faço tudo por Deus, eu gosto de Deus, eu gosto das coisas de Deus, eu leio a palavra, eu fico emocionado, sabe? Entendeu? Eu sei, eu gosto muito daquele versículo, João 6,37. Aquele que o Pai me dá, esse vem a mim. E o que vem a mim, eu não abro mão. Não abre. Ele não abre mão. Aqueles que são realmente dele, ele não perde de jeito nenhum. Mesmo que a pessoa ande muito tempo errado nesse mundo, que o diabo leve para cá, leve para lá, a pessoa passa por N coisas, sabe? Mas ele não perde. Passa por provas cabeludas. Às vezes a pessoa, que nem o nosso irmão lá, o Paulo da Bíblia, né? Passou até por um processo de assassinato, né? Entendeu? E mesmo assim ele foi resgatado, foi renovado, foi levado para o Senhor. Quanta gente por aí está preso hoje, que matou alguém, que fez isso, que fez aquilo, né? E que é uma pessoa de Deus, na verdade, e que no último instante ele vai ser salvo. Nós não sabemos quem são, entendeu? Tem um exemplo que eu faço, assim, eu que sou médico, eu gosto muito de comparar as coisas da medicina, sabe? Então vocês sabem que o cigarro não faz mal para todo mundo? Você sabe que tem gente que pode fumar a vida inteira, que o cigarro nunca vai fazer mal? É, isso. Então tem gente que pode fumar. Chega, né? Esse tempo atrás apareceu um senhor de 98 anos de idade lá no meu consultório, 98, sabe? O dedo assim dele, sabe aqueles dedos amarelos de tanto cigarro? Sabe? Isso. O cara fumou a vida inteira. Ele foi lá porque ele queria uma vitamina, que estava meio fraco, tal, 98 anos, né? Cabeça boa, perfeito, né? O pulmão dele não tinha muito problema, não tinha muita coisa. E daí a família ainda queria que eu falasse para ele parar de fumar, né? Eu falei, não, esse homem deu conta de fumar até os 98, que ele fume agora, continue fumando até morrer, né? Então, para esse senhor, então, com certeza o cigarro não fez mal. Se a gente reunisse, já foi feito, às vezes, um trabalho muito grande, acho que com mais de 200 mil pessoas, e que colocaram, né, desde o começo, foi um trabalho durante muitos anos, que seguiram as pessoas durante muito tempo, acho que foi na Austrália, e repararam que 2/3 das pessoas que fumam, o cigarro, quer dizer, 2/3 o cigarro vai fazer mal e 1/3 não vai fazer. Era 2/3 faz mal, né? 1/3 não faz. Mas por que o médico, quando encontra um grupo de jovens de 18, 20 anos que fuma, ele pede para todo mundo parar de fumar? Não sabe daquele grupo quem é que está no 1/3, quem é que está nos 2/3. Então ele pede todo mundo igual. Isso. Quando a gente, como cristão, quando a gente vai levar a palavra de Deus, a gente vai perguntar se aquela pessoa é escolhida por Deus ou não é? Não. A gente vai lançar, a gente vai levar a palavra, vai insistir, vai orar, vai interceder, porque esse é o nosso papel. Agora, se ele, no final das contas, aquela pessoa é um dos grupos que vai ser salvo ou não vai ser salvo, a gente não sabe. Oi? Que nenhum se perca, mas olha, observa bem, dentro daquele grupo que é dele. Do grupo dele mesmo, daqueles que ele escolheu, ninguém vai se perder. Eu não acredito que ele vai deixar um só se perder. De um jeito ou de outro, as pessoas que são dele vão ser alcançadas. Mas tem gente que vai se perder, porque não é do grupo dele. Não é daquele remanescente. Certo? É polêmico, né? Eu sei que é polêmico. Isso. Só vou falar mais uma coisinha assim para a gente poder ficar bem certinho para a próxima aula. Alguns dizem que a expiação foi universal, mas que a aplicação dela é particular.
que Cristo tornou a salvação possível para todos, mas de fato salva apenas um limitado número de pecadores. Certo? Isso. E se for feita a afirmação de que o propósito de Deus e de Cristo foi evidentemente condicional, dependendo da fé e da obediência do homem, dever-se-á lembrar do fato de que a Bíblia ensina com clareza que Cristo, com sua morte, adquiriu fé e arrependimento através da obra do Espírito Santo. Fé e arrependimento. Através da obra do Espírito Santo. Para o seu povo. Ele adquiriu para nós. Fé e arrependimento. Certo? Então depois, na próxima aula, eu queria chegar bem mais longe. O objetivo aqui era chegar dar até o, vamos dizer assim, o ofício de Cristo como rei. Mas eu sei que o assunto não dá para andar tão rápido como a gente gostaria, né? Amém? Então vamos ficar de pé, vamos orar, vamos completar na próxima aula. Pai amado e querido, nós te damos graças, Senhor, por esse momento, por essa reunião, por essa aula, por essa iluminação do Espírito Santo nos nossos corações. É muito polêmico, é muito difícil estudar as coisas do Senhor, porque quem somos nós, meu Pai? Nós somos pó, não somos nada, não somos coisa alguma para entender exatamente como o Senhor é. Mas nós somos ousados. Eu sei que agrada o Senhor ser ousado, que a gente procure compreender as coisas do Senhor cada vez mais. Embora a gente saiba que nunca, em toda a eternidade, a gente vai ter a vida eterna, mas eu tenho certeza que nem na eternidade a gente vai conseguir compreender o Senhor inteiramente. Não é possível que nós, homens, simples homens, mulheres, possamos entender o Senhor internamente. Mas eu sei que agrada o Senhor que a gente permaneça tentando. E é isso que nós estamos fazendo aqui, meu Pai. Nós queremos te conhecer. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, nós oramos e agradecemos. Amém?